Olá, sejam bem-vindos! Hoje nós vamos falar de um assunto que é extremamente importante para a prótese parcial removível. O delineamento do modelo de estudo é fundamental para que tenhamos uma prótese biomecanicamente eficiente e ela proteja e preserve os elementos remanescentes. Se você tem alguma dúvida sobre esse procedimento, venha comigo. Eu sou a professora Cristiane e nesse vídeo eu vou te explicar o passo a passo para o delineamento do modelo de estudo. Primeiramente, vamos conhecer todos os componentes e os acessórios do delineador. Temos aqui o delineador e esta é chamada de haste vertical fixa. Nessa parte superior, nós temos a haste horizontal móvel. E este é o parafuso de fixação da haste horizontal móvel. Nessa região anterior, nós temos a haste vertical móvel. E nessa região aqui, nós temos o parafuso de fixação da haste vertical móvel. Na região inferior da haste vertical móvel, nós temos o mandril, que servirá para a fixação dos acessórios durante a análise em delineador. Essa região inferior do delineador é chamada de base ou plataforma fixa. E aqui nós temos pequenos orifícios que servem para deixarmos posicionados os acessórios durante a análise em delineador. Temos aqui também a platina, e sobre ela que será posicionado o modelo de estudo para a análise em delineador. Na região superior da platina, nós temos 3 garras, e é entre elas que será posicionado o modelo. Este aqui é o parafuso para a fixação do modelo entre as garras. Temos essa região inferior a trava da junta universal. A junta universal, ela é no sistema bola e permite movimento em 360 graus. E após definido a melhor posição, é acionada essa trava para que a platina fique na posição desejada. Temos também os acessórios. Temos aqui a faca de corte na extremidade, a faca de corte lateral, os discos calibradores em 3 tamanhos diferentes: 0,25 mm, 0,50 mm e 0,75 mm. Caso você tenha dificuldade de definir qual é cada um deles, qual é o diâmetro de cada um deles, basta olhar nesta posição e você vai notar a diferença no diâmetro de cada disco, sendo o menor 0,25 mm e o maior 0,75 mm. Temos também a calha para grafite. O grafite, aquele grafite que a gente utiliza para compasso, será apreendido nesta calha para que a gente possa fazer o traçado do equador protético. E temos também a presilha para fixação da peça de mão na haste vertical móvel do delineador quando formos fazer algum preparo, algum desgaste nas guias que serão preparadas para a transferência dos preparos feitos no modelo de gesso para a cavidade bucal do paciente. Agora que nós vimos todos os componentes e acessórios que são importantes para a realização desse procedimento, vou demonstrar a vocês a técnica de Applegate, ou também conhecida como técnica das tentativas, que é o método mais científico para o delineamento do modelo de estudo. E este método se baseia na análise de 4 fatores. O primeiro deles é a análise dos planos guia. O segundo, obtenção de áreas retentivas. Terceiro, análise de áreas de interferência. E quarto, análise estética. Vamos iniciar o delineamento do modelo de estudo. Para dar início a esta análise, utilizarei o modelo padrão do arco inferior. Mas notem que, apesar deste modelo ser referente a um arco inferior, a porção central deste modelo é preenchida com gesso. E isto garantirá resistência a este modelo durante a análise, evitando quebra do modelo. Esta porção inferior do modelo deve estar plana, sendo recortada no recortador de gesso. Este modelo será posicionado entre as garras da platina.
Após o posicionamento do modelo na platina, nós devemos deixar a superfície oclusal paralela à plataforma. Para isso, podemos utilizar uma folha de papel para melhorar a visualização deste paralelismo. Feito isso, eu vou posicionar a faca de corte na extremidade no mandril e fixar o parafuso para a manutenção deste acessório. E então vou levar a faca até a proximal do dente de suporte. Aqui nós vamos levar primeiramente na distal deste pré-molar. E notem que eu não tenho o paralelismo, que deve ser obtido desde a região de terço médio até o oclusal. Eu não preciso que toda a superfície proximal esteja paralela, apenas a região de terço médio até a superfície oclusal. Então, na distal, nós não observamos um paralelismo eficiente. Vamos ver na mesial. Na mesial, temos uma condição um pouco melhor. Vamos avaliar a distal do canino. Olha, aqui notem que nós também não temos paralelismo. Vamos avaliar, então, a outra distal do outro canino. Olha, aqui nós temos um paralelismo melhor dentro da nossa análise. Então, o que eu vou fazer? Eu notei que eu não tenho um paralelismo entre as faces dos dentes de suporte. E por que eu preciso do paralelismo? Para definir uma trajetória de inserção e remoção para a futura prótese do paciente. Então, nós temos duas opções nesse momento. A primeira delas é a movimentação antero-posterior da platina. Então, vamos lá. Solte a trava e movimente o modelo na posição antero-posterior. Notem que eu tenho uma melhora no paralelismo na distal deste pré-molar. Vamos verificar a mesial. A mesial permaneceu praticamente igual a gente tinha na condição anterior. O canino melhorou. E neste canino nós obtivemos o paralelismo. E o que significa melhorar? Caso eu não obtenha um paralelismo efetivo em todos os dentes, nós vamos buscar aquela situação em que eu tenha o mínimo desgaste no dente de suporte do paciente, que é a segunda opção que nós temos para criar essas áreas de planos guia. Então, uma vez que não foi obtida através da movimentação antero-posterior, esse paralelismo ideal, nós então vamos determinar a região, a posição que é melhor, que vai conferir menos desgastes, e nós vamos anotar quais dentes deverão ser preparados para a obtenção desses planos de guia. Pronto, esta é a melhor posição. Então, eu vou travar a platina e eu vou anotar as regiões que serão preparadas para que eu não esqueça. O preparo não vai ser feito neste momento. E notem que o desgaste que vai ser feito é bem pequeno. Para a prótese parcial removível, todos os desgastes são feitos somente em esmalte. Nós não devemos chegar na dentina para que o paciente não tenha sensibilidade. Então, este canino não será necessário a confecção do plano guia, somente no canino e no pré-molar deste lado. Então, qual foi a marcação que eu fiz? Eu marquei uma área, eu circulei a área que eu vou preparar e eu achurei. Após a determinação dos planos guias e, consequentemente, a trajetória de inserção, nós posicionaremos o grafite na calha e esta no mandril para delimitar o equador protético. Como isto será feito? Nós posicionaremos o braço móvel
na altura dentária, vamos travar o braço e movimentar o modelo. A gente trava tanto o braço vertical móvel quanto o braço horizontal móvel. E nós vamos traçar somente os dentes que são suporte principal para a prótese parcial removível. Notem que cada dente tem uma altura. O importante é que esse grafite não seja travado nessa região referente à gengiva do paciente. Então, havendo a necessidade, você movimenta o braço vertical. Notem que a gente teve, então, a marcação do equador protético em todos esses elementos de suporte na região vestibular. Essa marcação também deverá ser feita na região palatina ou lingual, neste caso, lingual. Para os dentes anteriores, essa questão não é tão importante, porque a configuração anatômica não vai interferir no posicionamento do braço de oposição. Essa condição é mais importante quando a gente está falando de um dente posterior, por exemplo, um pré-molar. A gente posiciona e traz. Notem que eu tenho agora todos os dentes com o equador protético traçado. Se nós observarmos que no pré-molar, que é um dente posterior, esse equador protético ficou muito alto, margeando quase a superfície oclusal e vai impedir o posicionamento correto do braço de oposição, nós devemos, com o auxílio do plano guia, baixar esse equador protético. Então, nós faremos um desgaste nessa região com uma faca paralela à trajetória de inserção, o que conferirá à superfície lingual também um plano guia. Neste caso, não é necessário, o espaço obtido suporta o posicionamento correto do braço de oposição do grampo. Vamos agora analisar o segundo fator. Nós vamos tirar a faca do mandril e posicionar o disco calibrador de 0,25 milímetros. E então nós vamos buscar nas áreas vestibulares os pontos de calibração de 0,25 milímetros. Como é que eu sei que eu achei um ponto de calibração de 0,25 milímetros? Eu tenho que ter a obtenção daquela figura triangular e simultaneamente eu devo ter o toque do disco e da haste do disco calibrador no dente de suporte. Então, uma vez que eu tiver esse toque simultâneo, eu vou observar nessa região a formação de uma figura triangular. Então, aqui neste pré-molar, na distal, eu verifiquei. E aqui na mesial, também eu tenho uma área de calibração de 0,25. Faremos a mesma coisa para todos os elementos dentários. Para este caso, eu não planejaria um grampo com uma ponta de retenção aqui na vestibular. Então, a gente não precisa buscar esta área retentiva. Para este outro canino, eu vou buscar uma área de retenção na mesial e outra área de retenção na distal. Na distal, eu observo essa área de retenção, mas na mesial eu não observo essa área de retenção. E aí, neste momento, nós também temos duas opções. A primeira delas é a movimentação lateral da platina, para que a gente alcance essas áreas de retenção. Então, vamos lá. Nós vamos soltar com cuidado esta trava, ao ponto de não deixar o modelo completamente mole sobre a platina. Nós vamos posicionar os 2 polegares sobre a superfície oclusal e vamos direcionar lentamente para a posição desejada. E vamos fazer a análise novamente. Qual o cuidado que nós temos que tomar neste momento? Já foi definida a trajetória de inserção quando estabelecidos os planos guias. Então, quando eu faço este movimento, eu posso fazer somente no sentido lateral, evitando o movimento antero-posterior para não alterar a trajetória pré-determinada. E aí vamos então
travar aqui e fazer a análise novamente. Então, no pré-molar, eu tenho na mesial e na distal, área de retenção. E no canino, eu tenho também agora na distal e na mesial. Então, neste caso, eu pararia por aqui. Caso não fosse obtido áreas de retenção, pontos de calibração de 0,25 milímetros, nós iríamos fazer uma marcação neste modelo e faríamos o enceramento do modelo para obtenção desta área de retenção para o posicionamento correto da ponta ativa do grampo. Todos os preparos serão feitos somente após a análise completa do modelo. Após a marcação das áreas que serão preparadas, nós vamos conferir se os planos guia permanecem os mesmos. Então, a gente vai levar a faca lá de novo e avaliar. E nós vamos passar, então, para o terceiro ponto de análise, que é a análise da área de interferência. Para fazer essa análise, pode ser tanto a faca de corte na extremidade como a faca de corte lateral, para observarmos se não há nada que interfira nessa trajetória de inserção. Lembrem que o braço vertical móvel é a referência da trajetória de inserção. Então, tudo que estiver paralelo a ele estará também paralelo à trajetória de inserção. Como este é um modelo padrão, nós não temos nenhuma interferência, mas nós poderíamos ter dentes inclinados ou fibromucosa hiperplasiada ou até mesmo algum torus que impedisse a prótese de cumprir essa trajetória pré-determinada. Se isto acontecer, nós deveremos realizar uma nova análise para fugir dessas áreas de interferência. Caso não seja possível, então deveremos estudar clinicamente algum procedimento para resolver esses problemas. A última, mas não menos importante análise que fazemos é a análise estética. Na prática, nós vamos tentar posicionar o braço de retenção do grampo o mais cervical possível, tentando esconder o braço de retenção para que a gente tenha uma estética mais favorável. Então, na prática, naquele momento em que eu estou avaliando os pontos de calibração de 0,25, eu vou buscar esses pontos mais próximos da cervical. O cuidado que eu tenho que ter é, quando planejar esse ponto, de não posicioná-lo de tal forma que o braço do grampo possa comprimir a região de margem gengival. Porque além do acúmulo de placa nessa região, proporcionando uma questão de inflamação local, a gente pode ter o trauma que pode levar a danos a essa mucosa gengival. Além disso, é importante que a gente observe quais dentes podem ser poupados de ter um grampo visível. Por exemplo, neste caso, como a gente tem um espaço bem pequenininho, eu posso planejar um grampo que se chama MDL, em que ele não tem um braço vestibular aparente. Então, para este caso, ele seria bem indicado e pouparia o paciente de ter um grampo na região vestibular. Treine muitas vezes o delineamento. E esse treino vai tornar esse procedimento mais tranquilo para você e você vai realizá-lo de uma forma mais segura e mais rápida. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal. E se ainda restou alguma dúvida, alguma coisa que ainda não está clara para você, coloca aqui nos comentários que eu vou responder. E caso seja uma dúvida mais complexa, eu vou gravar um vídeo para responder a sua pergunta. De qualquer forma, deixa seus comentários aqui, diz para mim se essa linguagem foi fácil para você entender, se te ajudou a esclarecer e compreender o procedimento de delineamento do modelo de estudo. Até o próximo vídeo!